Olá, eu sou Maurílio de Carvalho, professor, escritor e terapeuta. Estou gravando este vídeo aqui especialmente para a primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras. É com muito prazer que eu participo aqui desta feira. Gostaria de agradecer especialmente à acadêmica professora Carminha, que me convidou aqui para este evento, e também abraço, confraternizo com todos os confrades e acadêmicos aí da Academia Caxambuense de Letras, por meio de seu presidente, o Leandro, a quem eu cumprimento aqui. Agradeço a todos que estiverem ouvindo, assistindo a este vídeo, minhas saudações. Caxambu, minha terra querida, é o Vale de Flores, né? Nesse mês de setembro, hoje é dia 26 de setembro, mês de setembro, dia 16, há 10 dias atrás, foi o dia de nossa querida cidade. Me lembra muito essa fase de setembro, dia 16 de setembro. Entre outras coisas, a banda Cônigo José Castilho Moreira, Ruth Martins de Almeida, meu berço. Ruth Martins é meu berço acadêmico, e eu toquei ali primeiro trompete nessa banda dos anos de 94 a 98. Tenho muito carinho pela minha terra e pelas pessoas com quem eu convivo. As pessoas são meus amigos ali, a todos os caxambuenses, meu abraço, tá? Falando de magistério, como eu disse, o Ruth Martins é meu berço acadêmico, onde eu aprendi, sobre uma certa forma, a ser gente numa visão socialista da coisa, né? E a Academia Caxambuense de Letras está homenageando neste ano o Paulo Freire e a Maria Clara Machado, né? O Paulo Freire é nosso grande modelo de educador, né? Sua pedagogia libertária. E a Maria Clara Machado, poderia dizer, né, dessa grande... Em 1998, nós encenamos uma peça adaptada por Maria Clara Machado, lá na cidade de Berpendi, na Escola de São Pedro, a peça João e Maria. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também um link para vocês verem as fotos dessa peça. Meu abraço lá também ao pessoal de São Pedro, lá que eu tenho muito carinho, onde eu crio uma agrofloresta RC Xambu. Para começar, então, citando Paulo Freire, a possibilidade de diálogo se suprime ou diminui intensamente, e o homem fica vencido e dominado sem sabê-lo. Ainda que se possa crer livre, teme a liberdade, mesmo que fale dela. Seu gosto agora é o das fórmulas gerais, das prescrições que ele segue como se fossem opções suas. É um conduzido. Não se conduz a si mesmo, perde a direção do amor, prejudica seu poder criador, é objeto e não sujeito, e para superar a massificação, há de fazer mais uma vez uma reflexão, e dessa vez sobre sua própria condição de massificado. Então, nessas palavras aí, a gente já vê toda a ideia libertária do Paulo Freire, né? E também criticando os sistemas de reprodução, os sistemas que tolhem a liberdade de expressão e a liberdade de criação, né? Tolhem a criatividade do ser humano. Então, é necessária essa reflexão, essa autorreflexão, essa introspecção, e ver a que nós estamos escravizados e massificados, para que assim nós ganhemos realmente uma condição de liberdade. Essa é a página 69 do livro Educação para a Prática da Liberdade, de Paulo Freire. E a minha pergunta aos educadores de plantão, aos poetas, aos artistas da academia, aos que ora assistem a este vídeo: será que estamos refletindo sobre nossa condição prática e nossa condição de massificados? Será uma BNCC publicada no governo Temer possibilita a educação libertária? Será que escrever códigos de habilidades e competências no diário de classe e seguir uma rotina pedagógica burocrática de preenchimento de formulários garantem uma educação libertária? Nós vemos muitos educadores, supervisores, pedagogos em geral citando Freire, e eu até posso identificar uma atitude libertária, mas como conjunto ou sistema educacionais, o que eu tenho visto é uma adesão irrefletida, irracional e incondicional a uma pedagogia do atraso.
Então é muito importante essa discussão que a Academia Caxambuense de Letras está fazendo aqui, trazendo à tona os pensamentos e essa homenagem a Paulo Freire. E também a Maria Clara Machado, que contribui com os seus textos literários, né, com toda a sua obra em torno do teatro ali, para a nossa educação também, né, e para a cultura brasileira, obviamente. Eu gostaria de continuar essa homenagem aqui, trazendo à tona, citando aqui um poema do Bertolt Brecht, que é o Elogio do Aprendizado, que acho que vem de encontro a esses dois homenageados aqui da Academia Caxambuense de Letras. Elogio do Aprendizado, Bertolt Brecht. Aprenda o mais simples para aqueles cuja hora chegou. Nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece, é preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Aprenda homem no asilo, aprenda homem na prisão, aprenda mulher na cozinha, aprenda ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre o livro, é uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Não se deixe convencer, veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta, é você que vai pagar. Põe o dedo sobre cada item. Pergunte, o que é isso? Você tem que assumir o comando. Bertolt Brecht. Nessa mesma linha aqui, em torno de homenagear esses dois grandes, o Paulo Freire e a Maria Clara Machado, eu gostaria de trazer também um poema Operar em Construção, do Vinícius de Moraes, que vai nessa tônica libertária, né, dessa pedagogia libertária, desse pensamento libertário, dessa autorreflexão libertária e libertadora. Operar em Construção, Vinícius de Moraes, 1959, no Rio de Janeiro. Ele começa com uma citação bíblica. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas capítulo 5, versículos 5 a 8. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão, não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele comia, mas se fosse comer tijolo... E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão do que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia,
à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário em construção. Um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não, e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão de Duarte, era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse, não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas de delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês seu
se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu em seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Então veja a beleza desses versos de Vinícius de Moraes, como eu disse, totalmente interligado à educação libertária de Paulo Freire, né? Então eu gostaria de trazer também aqui para o nosso momento poético, para esse vídeo que eu estou gravando aqui para a Academia Caxambuense de Letras, a primeira feira literária virtual da Academia, um poema meu que tem muito a ver com esse contexto que nós estamos vivendo. Eu já publiquei em vídeo esse poema, tá? O título do poema é Quando os idiotas chegam ao poder. Sem lugar para dialogar. Pensar censurado, falar proibido. Eles se fortalecem nas asneiras. O certo agora é ser ignorante e o mais seguro é ser omisso. A mordaça, a lei da mordaça. Tudo isso é só cortina de fumaça. Certeza que na surdina, na comissão de transição, estão decretando nossa profunda desolação. Então esse é um poema que eu publiquei na época da transição do pífio governo Temer, do desgoverno Temer, para este atual desgoverno que está aí. Vocês podem assistir esse poema que eu citei, quando os idiotas assumem o poder, no canal Cano Lila, né? Quando os idiotas chegam ao poder. Permito falar um pouquinho da minha poética, né? Sobre as vertentes da minha poética, que é uma vertente atualmente eu considero social e espiritual, né? Porque a busca espiritual não pode abrir mão ou alienar o sujeito da realidade social na qual ele está inserido, e nem pode aliená-lo da busca por equanimidade social. Então essa é uma luta de todos nós, a equanimidade social, o fim dos milionários, dos bilionários e a divisão de todos os bens de maneira equitativa para todos os humanos, né? Porque uns passam fome e outros têm em abundância e desperdício. Não. Equanimização de todas as propriedades, de todos os valores, de tudo que nós temos no mundo. Sobre este fato, né, da luta social, a luta espiritual, a vida espiritual de uma pessoa não abrir mão, não poder abrir mão da luta social, desse contexto que nós vivemos,
Eu me baseio para isso, obviamente, aqui também Paulo Freire parece ir nessa direção, né? Mas eu me baseio também nos indianos, o Aurobindo e o P.R. Sarkar, né? E ao mesmo tempo, me parece que, sob um certo aspecto, né, é uma ideia também muito afeita ao pensamento do Paulo Freire. Eu queria trazer outro poema aqui que eu fiz nessa tônica social libertária, né? Em resposta a muitos que falaram aí sobre a bandeira do Brasil, eu trouxe uma resposta a essas pessoas com um poema que também está publicado no meu blog Olivermático e também em forma de vídeo no canal Arcano Lilo. O poema "Essa bandeira jamais será nazista". Apesar de em seu lema um riff positivista, apesar de suas cores monarquistas, apesar de declarações presidenciais homofóbicas, apesar das alusões de um secretário de cultura ao nazismo, o povo, que é o dono desta nação, clama por justiça e revolução. Embora um presidente para poucos e não de toda uma nação, embora a sacanagem dessa mídia podre que só pauta assuntos sem noção, embora eu prometa jamais pautar minha agenda por suas asneiras, neste momento, mesmo que eu não queira, em face a tamanha besteira, obrigo-me a pautar-me desta maneira, num brado forte e certeiro, em função de um secretário infame e desordeiro. Gritarei para o Brasil e o mundo inteiro: não há espaço em nosso país para o nazismo, nem jamais terá o símbolo nazista em nossa bandeira. Viva a Pindorama brasileira! O povo, que é o verdadeiro dono desta nação, clama por justiça e revolução. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Para finalizar, pessoal, aqui voltando mais para uma tônica mais introspectiva e mais, digamos, espiritualista, né? Eu vou trazer a página 41 do meu livro Toscos Sentimentos para Reumanizar e Outros Lirismos. É o livro que eu publiquei em 2013, tá? É um pensamento que está na página 41. Acredito no vazio, no etéreo, onde há junção de todas as forças. Acredito na força etérea, universal, que transcende o pensamento e o além, além do imaginável, além, muito além do inimaginável ainda. Agradeço imensamente à Academia Caxambuense de Letras, na pessoa de todos os acadêmicos, especialmente a professora Carminha, mais uma vez, e o seu presidente, o Leandro, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com um pouquinho do pensamento, de poesia, homenageando esses dois gigantes, a Maria Clara Machado e o Paulo Freire. Aqueles que desejarem conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos, visitem o blog Olivermático, o canal Arcano Lilo na playlist de poemas do improviso e meu trabalho de terapeuta na página istaterapias.com. Meu forte abraço, minha gratidão e até breve, pessoal!